Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, como que vocês estão? Aqui estamos para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos glorificar, o nome dele, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele há de fazer. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de gozo, paz e alegria, de livramentos da parte do Senhor. Eu te louvo, Senhor querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue, Pai, com cada um dos seus filhos, abençoa nossos maridos, abençoa as mães, donas de casa, abençoa os filhos, abençoa, Pai, nossos amigos, familiares, abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo essa mensagem no dia de hoje. Abençoa o Senhor. Dê para eles, Pai, tudo que eles têm pedido, tudo que eles têm precisado, conforme a tua vontade e o teu querer. Abençoa, prospere, abençoa a vida financeira, sentimental, espiritual, a saúde, todas as áreas, Pai, de suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, povo de Deus, glórias a Deus. Amados, sem mais delongas, quero trazer uma palavra hoje que o tema eu daria o poder do sangue do Cordeiro. O texto base está em Êxodo, versículo 12, do 1 ao 13. Então vamos ler. Êxodo 12, do versículo 1 ao 13. E diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. E se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isto aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, o sangue passará adiante. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Até aqui. Amados, o povo de Israel, eles estavam prestes a sair do Egito após mais de 400 anos de escravidão. Deus, ele havia enviado Moisés para libertar o seu povo, e praga após praga caía sobre os egípcios. Agora, a 10ª e mais severa praga seria enviada, seria a morte de todos os primogênitos. Mas antes disso, Deus, ele dá uma orientação clara ao seu povo, que eles seriam protegidos pelo sangue de um cordeiro. Esta passagem, ela não apenas fala da libertação física dos israelitas, mas aponta diretamente para a obra redentora do Cristo na cruz. Amados, o cordeiro, ele tinha que ser perfeito.
Cada um tomará para si um macho, tinha que ser macho, de 1 ano e sem defeito. Deus, ele permitiu um cordeiro sem defeito separado no 10º dia e sacrificado no 14º. O cordeiro, ele representava a substituição, morreria em lugar da família. Por isso que havia os sacrifícios na época, né? Lembra quando, né, o Senhor, ele sempre fala, né, para preparar o cordeiro, porque isso é como se alguém da família fosse morrer no lugar. Então, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus, ele naquela época, ele tirava o pecado, né, das pessoas. Isso trazia Jesus, né, como o verdadeiro Cordeiro, sem pecado, entregue por nós. Esse era o significado de entregar o Cordeiro. Então, Deus, ele não aceita, amados, qualquer sacrifício. Ele requer uma pureza, uma entrega, uma obediência. Jesus, ele foi perfeito em tudo que ele fez. Ele é o único que pode, né, nos livrar do juízo de tudo que nós vamos passar na vida. Só o Senhor realmente pode nos livrar. E naquela época, o sangue era o que protegia, né, as casas. Então, tomarão, no versículo 7 ao 13, diz, né, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O sangue vos será por sinal e o destruidor não vos tocará. Eles sabiam que quando tivesse lá o sangue do cordeiro, ali não podia tocar. O sangue, ele não era para ficar armazenado em um recipiente, ou, né, mas era para ser aplicado nos umbrais da porta. A salvação, ela não estava na nacionalidade, no nome ou em méritos das pessoas, mas ela estava no sangue do Cordeiro. O anjo da morte passava, e onde via o sangue, passava por cima. Eles, né, tinham que ignorar aquilo como que se não tivesse passando, vendo nada por ali. Por isso o nome Páscoa, passar por cima. Em 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, diz: fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito. Então, você pode conhecer sobre Jesus, frequentar igrejas, saber versículos, mas se o sangue de Jesus não estiver na sua vida, você não está protegido. Nós temos que estar ciente quando nós não estamos na videira verdadeira, nós não temos a proteção de Deus quando nós precisarmos. A fé verdadeira, amados, aplica aqui o sangue do Cordeiro sobre o coração, sobre o lar, sobre a vida. Nós temos que ter a palavra, viver a palavra diariamente, ter fé, né, que aplica o sangue do Cordeiro em nossa vida, vai requer de Deus a proteção. Então nós temos que ter totalmente essa consciência. E a obediência é a quem salva, porque assim o comereis prontos para partir, no versículo 11. Deus, ele não pediu para os israelitas apenas acreditarem no Cordeiro, mas eles tinham que obedecer, preparar, aplicar o sangue, estar prontos. Deus deu o direcionamento, era simplesmente fazer sem muito questionar. Então eles comeram com cinto nos lombos, sandália nos pés e com cajado na mão, em o quê? Prontidão, né? Porque eles, assim, não saberiam o que certo ia acontecer, mas o Senhor deu todas as instruções do que deveria ser feito. Não basta crer intelectualmente, a fé que salva, ela corresponde a uma obediência. Todas as vezes que Deus requer fé, a fé, ela vem ao a gente obedecer. Quem crê de verdade se prepara para sair da escravidão do pecado e andar com Cristo. Então, se você
vê que você está indo para uma vida promíscua, sem, né, a presença de Deus, volte para trás, se prepare para sair dessa escravidão de pecado, o pecado que te aprisiona, muitas vezes pornografia, mentira, bebedice, essas coisas, né, que não agradam ao Senhor. Então nós temos que cada vez nos purificar e fazer segundo a vontade de Deus. E a fé, ela salva, né? Ela nos livra de sermos assim, como que diz? Tratados por Deus, né? Quando nós estamos em obediência, o Senhor, ele não tem o porquê nos tratar, né? Muitas vezes eu sempre falo nos meus testemunhos, né, que Deus, ele precisou puxar uma corda, né, por causa que eu estava em desobediência. Então a desobediência ao Senhor traz um agravo muito grande, muitas vezes, para a vida da gente. Então, depois desse episódio, veio a libertação final. Depois daquela noite, Faraó cede, a escravidão chega ao fim. O sangue, ele trouxe proteção, né, àquelas famílias, e a obediência trouxe o quê? A libertação. Em Colossenses 1, versículo 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amados, o sangue de Jesus, ele não só nos liberta da morte eterna, mas também nos tira do Egito, do domínio do pecado, da opressão do inimigo. Todas as vezes que nós estamos em pecado, nós estamos debaixo de uma opressão maligna. O pecado, ele não vem de Deus, ele vem de uma opressão maligna. O próprio inimigo faz com que nós pecamos contra o Senhor. Todas as vezes que estamos em desobediência, nós estamos debaixo de alguma coisa maligna, porque nós não estamos o quê? Em obediência à palavra. E todas as vezes que nós não estamos na obediência à palavra, nós estamos sobre influências malignas. Às vezes a gente vai falar, mas eu não estou fazendo nada. Mas você também não está fazendo nada certo, porque se tivesse, você estaria na presença do Senhor. Se você tivesse buscando fazer a vontade do Senhor e deixar Deus conduzir a tua vida, entendeu? Certamente o Senhor, ele vai te livrar da morte eterna. O Senhor vai tirar você do Egito, que é o pecado, né? A gente sabe que na época o povo do Egito, eles estavam em total pecado e o Senhor não tinha agrado disso. Mas Jesus, ele é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. A história de Êxodo 12, ela não é apenas sobre o passado, ela é sobre você e eu. Todos nós estávamos no Egito, escravos do pecado, sobre uma ameaça de morte, mas Deus, ele providenciou um cordeiro para mim, um cordeiro para você. O sangue está disponível, né, para cada um que crê na palavra do Senhor. Amados, Deus deu o seu único filho como um cordeiro por nós, sabe? O próprio Jesus foi o próprio sacrifício. Ele entregou a sua vida para que eu e você tivesse vida em abundância. E o que nós estamos fazendo com isso que Deus nos deu de presente? Amados, é uma chamada para uma decisão. Se você já aplicou o sangue de cordeiro sobre a sua vida, amém, continue, vai nessa fé. Mas se você está fora dos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus enquanto é tempo. Não espere chegar o dia difícil, não espere chegar o dia em que o anjo mau vai passar na tua vida. Isso é bíblico. Se você está vivendo em obediência ou apenas com conhecimento superficial, é bom que você volte, sabe, ao primeiro amor, a palavra, aquela que você conheceu. Se você não conhece, entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus te direcionar à obediência, ao conhecimento, né, a palavra dele.
que não seja superficial, que você não vá à igreja somente aos domingos, mas que você busque a meditar todos os dias na palavra e viver ela, porque não adianta somente também pregarmos a palavra, nós temos que botar em prática. Amados, nós temos que buscar a fazer a vontade do Senhor. É tempo para isso. Mas hoje o sangue de Jesus, ele ainda tem poder, ele ainda continua vivo, eficaz, ele ainda salva, ele protege, ele perdoa, ele cura e ele liberta. Mas é preciso crer, obedecer e nós temos que aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Então, é essa passagem que eu deixo para nós hoje, é bem curta, o que eu queria trazer para nós, mas eu peço que, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro de Deus, que nos protege, que nos livre, que nos dê entendimento para um recomeço, para uma vida de sacrifício, sabe? Nós temos que, eu estava falando ontem com meu marido, tem coisa que nós precisamos nos sacrificar. A gente pode orar antes de dormir? A gente pode, mas Deus, ele quer o sacrifício. Levanta às 3 horas da manhã, vai orar na madrugada. A fila, né, como dizem, a fila é mais curta. Então, nós temos que ter o sacrifício, né? O sacrifício, ele não traz atraso para sua vida, ele traz um adianto. O Senhor, ele certamente vai ver o seu sacrifício, a sua renúncia. Então, que hoje nós possamos aplicar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que lava, que transforma, que nos redimir, esqueci, que nos justifica, né, vamos dizer assim, que liberta, né, que faz de mim uma nova criatura. Peça para Deus hoje, transforma-me, Senhor, faça-me uma nova criatura. Trabalha no meu interior, no meu coração, né? Falamos sexta-feira sobre a mente renovada. Então, é disso que nós precisamos, sabe? Aplicar a palavra na nossa vida, tomar uma chamada de decisão, né? E permitir que o Senhor, ele nos livre através da nossa obediência, né? Que ele nos salve através da nossa obediência, né? Deus, ele permitiu, né, ele, que o povo passasse por essa situação, para que o povo pudesse crer nele, né? Eu acho que aquele povo, ao ver, né, aqueles que passaram o sangue, que viu que nada aconteceu, eles realmente tomaram um passo na vida, que eles conheceram Jesus verdadeiramente na fidelidade. Então, assim, o anjo mau, quando passou, não matou o primogênito. Eles saíram livres, né, daquela situação. Então, eu vejo, assim, que eles viveram realmente um milagre, de uma certa forma, né? Deus não pediu para que os israelitas acreditassem no Cordeiro, mas que eles fizessem somente por obediência, e eles iam ver a mão de Deus agir. E foi assim, amados, é sobre isso, é sobre não questionarmos, né, o que o Senhor está mandando a gente fazer, mas fazer por obediência. Então, é essa passagem que eu deixo, né, para nós, no dia de hoje, que Deus, ele venha, como que diz, verdadeiramente, sabe, entrar na nossa causa, né, nos momentos mais decisivos, né, como a história do povo de Israel. Deus, ele estava prestes, né, para libertar o seu povo da escravidão, das 9 pragas, na verdade, após as 9 pragas, né, que viria a 10ª, mas Deus livrou, né, a morte dos primogênitos. Então, mas antes disso, Deus, ele institui algo que era sagrado, que era a Páscoa, um cordeiro, né, tinha que ser morto, seu sangue passado nas portas. Foi a ordem, né, que foi dado, que o juízo não entraria. Então, essa história, ela é mais do que uma história, é um retrato de salvação em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, eu falo assim que Deus, ele estava estabelecendo para aquele povo,
eu creio que um novo começo, né? Que a partir da libertação de Israel teria um novo calendário, uma nova história, uma nova aplicação na vida daquele povo. Quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida recomeça. É como se nós recomeçássemos do zero. Nós tiramos tudo que é impuro, tudo que é pecado, tudo que Deus não se agrada, para começar algo novo. Tipo, não importa mais o passado que eu vivi, o que eu fui lá atrás, né? É a partir da cruz. Deus, ele escreve algo novo a partir do momento em que você se entrega, em que você busca o Senhor verdadeiramente, que você, né, nasce ali uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, amados, nós temos que ter a consciência disso, que todas as vezes que nós decidimos, né, por Cristo, nova criaturas nós somos. Nós somos chamados de filhos, não mais criaturas, mas filhos de Deus. Então o Cordeiro, ele apontava para Jesus Cristo, o único sem pecado, entregue no nosso lugar, né? Em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, detalhes importantes que a gente vê era sem defeito, porque Jesus era o quê? Santo. Separado por 4 dias, tempo para examinar, como Jesus foi examinado antes da cruz. Morto no 14º dia, o mesmo dia em que ele foi crucificado. Amados, a salvação, ela não vem por obras, mas ela vem por um substituto perfeito. Cristo tomou o nosso lugar. Cristo foi crucificado em nosso lugar. Era para nós estarmos sendo crucificados, mas o Senhor tomou por si as nossas dores e enfermidades, levou tudo com ele e fez, né, a gente estar livre, salvo de todos. Então, gente, como não dar valor, sabe, no que Deus, no que Jesus fez por nós na cruz. Então, o sangue, ele não bastava estar no cordeiro ou num pote, né, como eu falei, tinha que ser aplicado, né? Em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, conhecer a história de Jesus não salva ninguém, amados. Não basta a gente falar, mas eu conheço Jesus. Não, você tem que conhecer ele na profundidade, de ter, como que fala? Intimidade com o Senhor, né? É preciso crer, receber, aplicar o sangue pela fé em nossa vida. A salvação, amados, ela é pessoal, é individual. Eu não posso, de maneira nenhuma, levar ninguém na cruz, ó. Eu não posso levar comigo ninguém para o céu. Eu não posso levar ninguém comigo. A salvação é individual. Cada um vai por si. Eu falo assim muito dentro da minha casa, é tempo de vocês buscarem a Deus, porque eu não vou poder levar ninguém para o céu. Eu tenho que tomar conta da minha salvação. Ninguém foi salvo por associação, por grupo. Tipo, a mãe ora, tá dentro da palavra, tá vivendo, ela vai levar a gente com ela. Não vai, amados. A salvação é individual, é cada um por si. Então, que nós temos o temor disso, né? O juízo de Deus naquele tempo, ele era certo, mas ele mesmo providenciou o livramento. Aonde o sangue estava, a morte não entrava. Então, a Páscoa, ela representa o passar por cima, né? O grande, o anjo do juízo passava por cima da casa protegida. Não tinha, era uma determinação de Deus, e aonde Deus dá ordem, amados, o inimigo não toca. Então, não é o nosso mérito, não é a nossa justiça, mas é o sangue de Jesus que nos livra do juízo eterno. Em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a pressa da fé. O povo, ele deveria comer
pronto para sair, o livramento seria imediato, mas a salvação, ela exige uma resposta imediata, não é para amanhã, é para hoje. Segundo Coríntios 6:2 diz, hoje é o dia da salvação. Então, amados, hoje é o dia da salvação, chegou salvação aí para sua casa, né? Lembra como Zaqueu, quando Deus falou, chegou salvação para sua casa, por causa do quê? Da obediência. Então, Cristo, ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro, ele foi morto, Jesus foi crucificado, o sangue foi aplicado, pela fé recebemos salvação. E o julgamento veio, mas o povo de Deus foi o quê? Protegido. Tudo isso aponta para quê? Para a cruz. Tudo que Deus fez foi na cruz, o sangue foi derramado e hoje o sangue ainda fala. Amados, quantos de nós estamos dispersos e não temos a ideia do que foi pago por nós na cruz? Você está coberto, amados, pelo sangue do Cordeiro, porque olha, veja bem, a morte espiritual, ela passa por cima da nossa vida quando nós estamos firmados na rocha. Agora, se você for pego de surpresa, ai, amados, eu juro, é muito difícil quando a gente é pego de surpresa. Não dá tempo da gente fazer nada. A gente sofre, a gente passa pelas lutas. E Deus, ele não poupa ninguém, entendeu? Deus, ele não poupa, mas ele tá pregando a palavra diariamente. Nós não estamos tomando atento ao que o Senhor tá falando, né? Então, nós temos que estar atentos ao que o Senhor está falando, ao que nós vemos, ao que nós ouvimos, as pregações, vamos botar em prática. Hoje, Jesus, ele quer livrar você do juízo, do pecado, da escravidão, né? Porque o pecado é uma escravidão. Imagina, você peca hoje, amanhã você não dá conta, você peca de novo. Você ficou escravo daquilo, você não consegue se libertar sozinho. É somente através do sangue de Jesus, através de buscar a palavra, de ler a palavra. Então não basta só a gente saber sobre Jesus, a gente tem que aplicar diariamente a palavra, é preciso crer e principalmente obedecer. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor passe o sangue de Cristo em nossas vidas, derrame do teu sangue sobre nossas vidas, que nós possamos, Pai, buscar direcionamento, fazer a tua vontade em obediência. Deus nos fortalece, nos ajuda, nos guia, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, obrigado pelo teu sangue que foi derramado na cruz. Continua, Pai, nos abençoando, nós que estamos em obediência, nos dê livramento, livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, livra-nos, Pai, do anjo, aquele anjo mau que vem para nos matar, roubar, destruir. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, fique conosco no dia de hoje, nos dê um dia de gozo, paz e alegria, e que nós possamos buscar a tua face diariamente, cada dia mais, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amados. Sem mais delongas, vamos agradecer a Deus por essa palavra, vamos botar em prática em nome de Jesus. Para você ainda que não deixou o seu like, seu comentário, que você não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seja boca de Deus em nome de Jesus. Um grande abraço, uma semana abençoada para todos vocês, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.